livre para todos os públicos. Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é delicado e que está posto em questão. Qual é o papel das empresas públicas num projeto de desenvolvimento? Elas têm o que aportar, o que contribuir, ou elas têm que ser privatizadas e deixar na mão do mercado, como o neoliberalismo propõe? Que efeitos tem uma postura ou outra postura para o bem-estar, para a superação da desigualdade, para a superação da exclusão que nós temos no Brasil? Esse é o tema central que nós vamos discutir hoje. Eu trouxe para conversar conosco o David Bacelar. Eu vou apresentar para vocês agora. Ele é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Social e Sustentável, o Conselhão, né? Membro do Conselho de Participação Social do governo agora, Lula, fez administração pela UFSC e foi representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, foi coordenador também do Sindipetro da Bahia. David, muito bem-vindo. É uma satisfação contar com você aqui para ajudar a gente a entender os dilemas que tem em relação ao papel da empresa pública, especialmente da Petrobras, no caso, para que a gente possa contar com ela como um agente de integração, como um agente de articulação, como um ator importante no processo de desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós ficamos muito alegres com a sua participação. Eu quero começar perguntando uma coisa para você. Quais são as campanhas da Federação Única dos Petroleiros hoje em dia? O que vocês estão batalhando? Pelo que vocês estão lutando? Bem, Silvio, primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui com o Le Monde. De fato, é um jornal, uma revista, um portal, um canal bastante acompanhado por vários companheiros e companheiras que conheço, também por outras pessoas que entendem e acham que o material do Le Monde é algo que precisa ser analisado, inclusive por pessoas que não são da esquerda, como eu e esses companheiros e companheiras que citei. É uma honra estar aqui com você. De fato, a FUP ela muda a sua pauta. Nós tivemos uma luta incessante durante 7 anos contra as privatizações, os ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Conseguimos se vencer, porque a Petrobras ela não foi privatizada. E agora, com a mudança do governo, um governo que nós ajudamos a eleger, um governo que tem um programa que nós ajudamos a construir, e como esse programa ele foi aprovado pela população brasileira nas urnas, ele precisa agora ser colocado em prática. Então, a nossa pauta vai ao encontro disso. Nós destacamos a necessidade de termos a defesa da nossa democracia, até porque a extrema-direita ela continua organizada, vídeo que fizeram no 8 de janeiro, e a estrutura de rede que eles ainda mantêm para trazer um processo de comunicação com fake news, com mentiras para a sociedade brasileira. Pautamos também a necessidade de nós continuarmos nessa defesa da soberania nacional, agora não mais lutando contra as privatizações, porque elas foram paralisadas, mas de nós estarmos pressionando para que a Petrobras ela volte a ser uma Petrobras para o Brasil e não para os acionistas. Mudanças estão acontecendo, sim, mas outras precisam acontecer. E também apresentamos a necessidade de reconquista, retomada de direitos históricos da categoria petroleira, no sentido amplo da sua palavra, e da conquista de novos direitos, direitos esses que tragam a proteção perante a contra-reforma trabalhista que foi feita, que traz acordo individual de trabalho, que traz direitos menores do que a própria CLT. Então, um acordo coletivo, a negociação coletiva é de suma importância nesse momento. Entendemos que
que poderemos ter, sim, esse processo também de retomada e de conquista de direitos. Então, a pauta ela foi reformulada ao encontro disso que nós apresentamos tanto ao presidente Lula como ao presidente Jean Paul Prats e também a ministros do Estado. David, eu queria entender se vocês estão lutando para que a Petrobras seja como era antes ou ela tem um novo desenho nessa expectativa de vocês? Bem, Silvio, primeiro a Petrobras ela deixou de cumprir um papel social que sempre teve, desde 1953. Lembrando que a empresa ela é criada por Getúlio Vargas a partir de uma pressão da sociedade brasileira com a campanha O Petróleo é Nosso. Então, desde então, a Petrobras ela vem cumprindo esse papel social, com raríssimas exceções na nossa história, lembrando o período principalmente do liberalismo econômico, com os governos Collor e FHC, e depois com os governos Temer e Bolsonaro. Então a Petrobras ela volta já a ter esse movimento de cumprir um papel social, um papel de abastecimento do mercado nacional, com combustíveis e derivados de petróleo a preços mais justos, mais competitivos com as importadoras, com, infelizmente, as refinarias que foram privatizadas. Mas entendemos, como você bem coloca nessa pergunta, a necessidade também da empresa ela se preparar para um futuro que ela não vislumbrava lá atrás. A Petrobras ela precisa, e tem sinalizado isso também, se preocupar com a necessária transição energética. E que essa transição, obviamente, deva e precisa ser feita de forma justa, ouvindo os trabalhadores e trabalhadoras, ouvindo as comunidades que são impactadas pelas novas fontes de energia, exemplo da energia eólica, energia solar, do hidrogênio verde, que é uma sensação do momento que está prestes a entrar em operação e produção aqui no Brasil por diversos atores, mas a Petrobras se colocando para isso. Então, é um papel diferente do que a empresa tinha antes, mas sempre vislumbrando, obviamente, um papel social. Ela precisa trazer esses investimentos de maneira que promova a indução da indústria nacional, que promova também o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento regional desse país continental que é o nosso Brasil. Por sinal, tudo isso está bem explicitado numa pauta que foi entregue ao presidente, tanto Jean Paul Prats quanto ao presidente Lula, o que é o que nós esperamos que a Petrobras venha a ser, a se tornar. É óbvio que grandes mudanças precisam ser feitas diante da destruição, do desmantelamento que ela sofreu durante esses últimos 7 anos, mas acreditamos sim que é possível ter essas mudanças de forma positiva para o Brasil e para a população. A minha dúvida é se nós podemos recuperar o papel que a Petrobras já teve no passado, porque ela conseguia mobilizar alguma coisa como 10% do PIB na sua cadeia produtiva e nos seus fornecedores, coisas assim, né? Mas depois teve a venda dos oleodutos, a questão da rede de distribuição dos postos da Petrobras, quer dizer, tem a venda de refinarias. Dá para recuperar tudo isso, David? Bem, Silvio, de fato, como dissemos, o desmantelamento ele foi grande. Várias privatizações, até para além dessas que você citou. Aqui lembrando de refinarias que foram privatizadas, campos de petróleo e gás que foram privatizadas, unidades petroquímicas que a Petrobras avançou para agregar valor ao seu produto, inclusive para exportar esses derivados de petróleo com maior valor agregado da área petroquímica, Petroquímica do Suape, fábrica de fertilizantes nitrogenados na Bahia, em Sergipe, hibernadas, depois arrendadas. Ou seja, foi um desmantelamento muito grande. Então, para que ela tenha esse papel de indutora da economia, da indústria, e para que ela ajude no desenvolvimento regional de todo o país, sim, nós temos a certeza de que vai ser necessário também um processo de reestatização de alguns setores estratégicos. Citamos a necessidade de reestatização das refinarias que foram privatizadas, falamos da refinaria da Bahia, Landulfo Alves, a refinaria do Amazonas, a Reman, lá de Manaus, a refinaria que tem uma tecnologia própria de tirar
petróleo, óleo de uma pedra, que é o xisto, ali em São Mateus do Sul, no Paraná. Então, foram várias refinarias, além da Clara Camarão, ali também em Natal, que foram privatizadas, que diminui a potencialidade que hoje a empresa ainda tem de atender a demanda interna, de garantir, então, a autossuficiência, não só na produção de petróleo, que já tem, mas também no refino desse petróleo para abastecer o mercado interno. Então, só como exemplo, há uma necessidade, sim, de reestatização de grandes investimentos, como devem ser anunciados agora, obras grandes para a retomada da refinaria ali de Abreu e Lima, em Pojuca, no Pernambuco, e também no Compeg, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que deve ter suas obras retomadas, o que aumenta a nossa capacidade de refino. Mas isso resolve? Não. A Petrobras ela precisa investir em ampliação das suas refinarias e talvez, quem sabe, no investimento robusto para uma nova refinaria do futuro, uma refinaria moderna, uma refinaria que tenha coprocessamento, biorefino, combustíveis verdes, para atender plenamente a nossa demanda, que já é de um mercado grande, é o 8º maior mercado consumidor de combustíveis do mundo. Então, há possibilidade sim, mas isso exige um esforço muito grande, tanto da nova gestão, quanto do governo federal, que é o acionista majoritário e controlador da Petrobras. Tá bom. David, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois eu volto para perguntar sobre os preços. O que aconteceu com aquela subida enorme, por quê, e agora como é que está. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Não é possível seguir Jesus e ignorar os pobres, ignorar os famintos, ignorar os rejeitados, os tratados com preconceito e com discriminação. Não é possível seguir Jesus e não ter olhos para os famintos, e não ter uma luta pelo pão, e defender os povos indígenas, os quilombolas. Não é possível seguir Jesus e ser insensível à dor dos irmãos. Não é possível seguir Jesus e ser egoísta, e ser individualista, preocupado consigo mesmo. Missa com Padre Júlio Lancelotti, domingo, 10 da manhã, aqui na TVT. Fala pessoal, tudo bem? Aqui Leandro Demore do programa Desperta ICL, você que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual e também na TV Quirimurê, São Paulo e Bahia. Nós estamos agora transmitindo o programa em rede de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo, para comentar as principais notícias do Brasil e do mundo. Mas como não somos jornalistas feitos por inteligência artificial, a gente, claro, também dá o contexto, o motivo das notícias e como aquilo é dado pela própria imprensa e os interesses da própria imprensa na notícia. Então, Desperta ICL, comigo, Leandro Demore, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, na TVT, na Rádio Brasil Atual e na TV Quirimurê. A gente se vê lá. Obrigado! O Desperta ICL vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 7 da manhã, aqui na TVT. Então, como é que foi essa loucura dos preços que estavam subindo, alinhados ao preço internacional? Como é que era isso? E por que mudou e o que mudou? Silvio, é bom lembrar que nos governos lá atrás do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, nós tínhamos uma política de preços que observava a oscilação do mercado internacional com relação ao preço do petróleo principalmente, mas que não trazia essa volatilidade para o mercado interno brasileiro. Ou seja, não fazia com que a população ela pagasse essa conta, né, de uma forma voraz. Lembro-me aqui, principalmente do período de Zé Sérgio Gabrielli, quando o presidente mais longevo, por sinal, que a Petrobras teve. Essa política ela foi mudada para melhor quando o presidente Lula chega em 2003, porque anteriormente, nos governos, principalmente de FHC, a gente já tinha
uma oscilação maior dos preços aqui no Brasil. Interessante que isso aconteceu lá atrás, governo liberal de Fernando Henrique Cardoso, essa oscilação que prejudicava a população e que trazia preços mais altos dos combustíveis para os brasileiros e brasileiras. Interessante que, depois do golpe de Estado que nós sofremos em 2016, com o Temer chegando ao poder e colocando Pedro Parente na presidência da Petrobras, uma das primeiras ações dele na Petrobras é mudar a política de preços. Para qual política? Aquela similar ao que nós tínhamos ali no final da década de 90 e início dos anos 2000. Eles recriam o famigerado PPI, Preço de Paridade de Importação, que atrelava, né, aos preços dos nossos combustíveis a variação do petróleo no mercado internacional, do seu preço, a variação do dólar, ou seja, do câmbio aqui no Brasil, e de custos de importação de derivados de petróleo. Mesmo o Brasil tendo refinarias que utilizam 94% de petróleo brasileiro, mesmo o Brasil sendo autossuficiente de petróleo, e mesmo o Brasil tendo refinarias que atendem a 80% da demanda nacional. Isso era inadmissível, mas criaram isso, e criaram para facilitar a vida, principalmente das importadoras, que se multiplicaram aqui no país, as chamadas trades. Elas subiram de menos de 100 para mais de 400 importadoras, que compravam principalmente diesel da onde? De refinarias estadunidenses, ali do Golfo do México, principalmente, e refinarias caribenhas. Então, eles traziam esse diesel para aqui para o país, isso gerava aí mais de 32, 40 bilhões de dólares de importação de diesel. Receitas, então, que iam para petrolíferas estadunidenses. E também facilitaram o processo de privatização das refinarias. Porque o capital financeiro internacional e outras petrolíferas queriam a garantia de que, se comprassem as refinarias brasileiras, eles teriam a segurança de que, no Brasil, oitavo maior mercado consumidor de combustíveis do mundo, haveria o preço de paridade de importação, onde eles poderiam vender nos outros países, mas principalmente aqui no Brasil, a partir das refinarias que estariam comprando. E isso aconteceu. Interessante que isso foi feito em outubro de 2016, pelo Pedro Parente. Desde lá nós estamos criticando, denunciando, falamos que essa política de preços iria impactar a inflação, e isso aconteceu. O Diese veio demonstrando ao longo desses 7 anos que os preços dos combustíveis eram responsáveis por em torno de 40% do IPCA aqui no Brasil. Interessante que, quando o Bolsonaro ele assume, infelizmente eleito, pela maioria dos que votaram à época, 2018, ele se coloca contra o PPI, na greve dos caminhoneiros em 2018, início do ano, ali por volta do mês de maio, mas quando ele assume a presidência, ele mantém o PPI. Ele muda o presidente da Petrobras 3 vezes, não altera o preço de paridade de importação, a política de preço dos combustíveis no Brasil. E interessante que só faz um gesto de tentar usar a força do Estado, que controla a Petrobras, é acionista majoritária, tem que ter poder decisório, obviamente, como em qualquer empresa de capital aberto. Ele só faz isso na boca da eleição, na véspera da eleição, porque o presidente Lula estava usando muito isso durante toda a campanha eleitoral. E, felizmente, a população entende a necessidade de mudar essa política de preços e compra o que o presidente Lula vendeu na eleição. Então, o presidente Lula promete que iria abrasileirar os preços dos combustíveis, ou seja, não teríamos mais o preço de paridade de importação, atrelado principalmente a custos de importação de derivados de petróleo. E, felizmente, depois que a gestão da Petrobras ela foi completamente mudada, a partir ali de 28 de abril, no Conselho de Administração, quando ele é alterado, nós temos, então, já no início de maio, o anúncio do presidente Jean Paul Prats e do ministro Alexandre Silveira de que a Petrobras não iria mais praticar o PPI, que ela ia utilizar custos internos de produção, observar a oscilação do barril do petróleo, do preço do barril do petróleo no mercado internacional e não passar para a população essa volatilidade dos preços. E assim aconteceu. Tanto que a inflação despencou, os preços dos combustíveis caíram e, consequentemente, de vestiários,
também da alimentação. Então, hoje temos uma política de preço similar ao que tivemos nos governos do presidente Lula 1 e 2, à época que o nosso companheiro Zé Sérgio Gabrielli estava à frente da Petrobras. Você sabe que nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o Gabrielli aqui também, que foi muito interessante, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi que os custos de produção da Petrobras são muito diferentes dos das outras companhias, em função da tecnologia para fazer aquela exploração das águas profundas e em função de uma série de fatores que fazia com que a Petrobras pudesse ter um lucro muito grande pelo custo barato que tinha na sua produção, né? Então, quer dizer, isso permitiu uma lucratividade que eu acho que foi de mais de 100 bilhões distribuídos aos acionistas no ano passado. Agora mudou, né? Agora tem dinheiro para investimento? Como é que é? Silvio, interessante esse comentário que você faz, porque ainda nós temos pessoas que não acreditam que a Petrobras ela está produzindo e muito no pré-sal brasileiro. Há muitas pessoas que ainda acreditam no que a Miriam Beltrão disse lá atrás, quando ela disse que a Petrobras ela não tinha condições de fazer a exploração e produção do pré-sal, ela não tinha tecnologia, ela não tinha dinheiro para fazer aquilo. Então, hoje, em setembro de 2023, nós estamos com um pré-sal correspondendo a 78% de toda a produção de petróleo nacional. Então, os grandes investimentos que foram feitos lá atrás, quando você citou que a Petrobras ela já foi responsável, né, por 10%, chegou até a 11% do PIB brasileiro, ela já correspondeu a 13% de todos os investimentos feitos por outras empresas aqui no Brasil, foi justamente para que a Petrobras ela conseguisse fazer a exploração e o desenvolvimento da produção nesse grande campo que é o pré-sal brasileiro, que é uma das maiores descobertas dos últimos 50 anos. Então, a Petrobras ela desenvolve uma tecnologia própria que lhe dá prêmios sucessivos internacionais em águas ultra profundas, uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras, onde outras petrolíferas tentam aprender com a Petrobras. E justamente por conta disso, Silvio, por conta, primeiro, da gigantesca jazida que nós temos aqui, que é o pré-sal, o polígono do pré-sal, e por conta da tecnologia que a Petrobras desenvolveu, é verdade. Nós temos o menor custo de extração em águas ultraprofundas do mundo. Hoje, o pré-sal brasileiro, ele tem um custo de extração abaixo de $5. Nós estamos quase chegando ao custo de extração que tem lá nos Emirados Árabes e também na Arábia Saudita, em terra, quase chegando nisso. Estamos falando de custo de extração com lâmina d'água a 2.000 metros e perfurando 4, 5 mil metros para chegar abaixo da camada de sal, ou seja, no pré-sal, abaixo do sal. Então, a Petrobras desenvolveu isso. E isso, como você colocou, junto à altíssima produtividade que tem, nós temos poços, um pré-sal que produz 80 mil barris de petróleo dia, um poço. Então, temos uma produtividade enorme. Com essa alta produtividade, consequentemente, você reduz custo unitário de produção do petróleo. Então, a empresa, de fato, ela tem lucrado muito com o pré-sal brasileiro. Anteriormente, nos governos Bolsonaro, 2021 e 2022 principalmente, esse lucro foi usado para dar dinheiro para acionista. Você citou aí, juntando os 2 anos, foram 388 bilhões de reais pagos via dividendos para acionistas, olha só. Isso, óbvio, que impactou na possibilidade de investimento, tanto que o governo Bolsonaro reduziu a capacidade de investimento da Petrobras. Agora estamos tensionando, pressionando o nosso governo, mas que precisa ser pressionado porque é um governo de coalizão, de ampla composição. O próprio presidente Lula tem pedido isso, né? Os movimentos sociais, o movimento sindical pressionarem a esquerda. Então, estamos pressionando para que o próximo plano de negócio e gestão, que deve ser anunciado em novembro, 24, 28, 4 anos, que ele tenha essa revisão, que aumente a capacidade de investimento da Petrobras, que reduza os dividendos pagos a acionistas
Isso vem sendo sinalizado pelo presidente Jean Paul Prats, inclusive no discurso que ele fez aqui no Rio de Janeiro, no anúncio do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, onde anunciou 54 projetos da Petrobras que serão responsáveis por 323 bilhões dos investimentos feitos pela Petrobras aqui no Brasil. Então, teremos, sem dúvida alguma, essa mudança de um passado ruim que tivemos de uso da Petrobras para dar dinheiro para rentista. Porque quem fez investimento em ações da Petrobras era rentista, era cara que joga com a Bolsa de Valores, que brinca no mercado de capitais. Não era um Estado que precisa de uma empresa perene, com sustentabilidade longeva, para conseguir fazer investimentos e ajudar no desenvolvimento do país. Então, essa mudança, Silvio, está acontecendo e esperamos que em novembro o plano de negócio e gestão vá ao encontro disso que nós estamos falando. Então, David, e agora tem aquele debate, inclusive, se pode ou não explorar aquela região ao norte do país, do lado das Guianas, que estão chamando erroneamente de Foz do Amazonas, porque está bem distante, mas que parece que tem uma reserva muito grande, né? Então, aí está colocada uma questão delicada, porque nós estamos assumindo compromissos, o governo brasileiro está assumindo compromissos de despoluição, né? De luta contra o aquecimento global. E a extração do petróleo parece que vai na contramão disso. O que você diz? Como é que a FUP vê isso? Bem, Silvio, nós concordamos com o discurso que o presidente Lula tem feito em todo o mundo. A transição energética ela precisa ser justa. Justa no sentido de ouvir os trabalhadores e trabalhadoras, dar oportunidade para esses trabalhadores e trabalhadoras serem capacitados para as novas fontes de energia, as novas tecnologias que estão vindo. Justa no sentido de ouvir as comunidades que são impactadas pelas atividades econômicas e industriais que são colocadas, como, por exemplo, temos visto no Nordeste do nosso país, com energia eólica, com energia solar, onde invade a área da agricultura familiar. Tem que ter um diálogo sobre isso. Justa no sentido de nós não sermos meros importadores de tecnologia da Alemanha, da China. O Brasil precisa desenvolver a sua tecnologia própria para essas novas fontes de energia, vislumbrando ser líder num processo de transição energética. E precisa ser justa também, Silvio, porque o Brasil hoje já detém uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Estados Unidos da América do Norte, China, Japão, Inglaterra, nenhum desses países tem o que o Brasil hoje tem. O Brasil hoje, observando toda a sua matriz energética, tem 48% de matriz energética com fontes renováveis, entre aspas, limpas. Então, não é justo os países que poluíram o planeta Terra por muito tempo agora exigirem que os países que estão em desenvolvimento, que demandarão um consumo maior de energia por conta de seu crescimento, e o Brasil é um deles, que ele venha a ser prejudicado com isso, com uma transição energética que não venha a ser justa. Então, no caso da margem equatorial, especificamente, nós defendemos o quê? Que o IBAMA, ele sim, faça todas as exigências necessárias para que aquele poço pioneiro ele seja feito para se descobrir, identificar se de fato há petróleo ou não. Como você bem disse, esse poço pioneiro, ele fica a mais de 500 quilômetros da foz do Amazonas, ele fica a mais de 170 quilômetros da costa do litoral. Segundo os estudos da própria Petrobras, não há possibilidade de atingir a foz do Amazonas caso houvesse algum vazamento, algo que nunca houve na história da Petrobras em perfuração de poços pioneiros ou perfuração de poços devido à tecnologia própria que a Petrobras tem. Então, isso precisa ser levado em consideração. Agora, além disso, como estamos falando de fato, Silvio, numa área sensível em vários aspectos, uma área onde temos os nossos povos originários, povos tradicionais, comunidades indígenas, onde nós temos a grande floresta amazônica, nós precisamos aproveitar essa potencialidade de quase 30 bilhões de barris de petróleo para que essa riqueza
ela ajude na transição energética e justa da maneira que estamos falando. Essa fonte de riqueza precisa ser utilizada para a proteção da Amazônia, essa fonte de riqueza precisa ser utilizada para e com as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais que lá estão. Ela precisa ser utilizada para ajudar na melhora do índice de desenvolvimento humano, que é o pior do Brasil, no norte do nosso país. Então, o que nós defendemos é que nós utilizemos essa riqueza que nós temos aqui no país da maneira correta. Se vai ser necessário o IBAMA fazer mais exigências, que faça. Se vai ser necessário nós termos leis específicas para esse espaço, essa jazida nova, que é a margem equatorial, que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, que façamos, como foi feito com o pré-sal brasileiro. O que não dá é para nós ouvirmos o que aqueles lá de fora falam, inclusive através de ONGs que se dizem ambientais, ganhando dinheiro lá de fora, para que essa reserva fique na mão de petrolíferas internacionais daqui a 4, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, quando tivermos aí de novo um governo de direita, liberal. Então, o que defendemos é um desenvolvimento econômico, mas que ele seja social e também sustentável. A riqueza tem que ser utilizada assim, dessa maneira, é o que a FUP tem defendido com relação à margem equatorial. Beleza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, eu sou o Eduardo Moreira e queria convidar vocês para assistir o ICL Notícias, o jornal com maior audiência da internet brasileira e agora na TVT. Eu, a Vivian Mesquita e o William De Luca apresentamos o jornal com um time de comentaristas e convidados de alto nível. Chico Pinheiro, Jamil Chades, Cristina Serra, entre vários outros nomes, repercutem as notícias mais importantes do seu dia. Conhecimento e informação por um mundo mais justo. ICL Notícias, de segunda a sexta às 8 da manhã, aqui na TVT. Olá pessoal, eu sou Thalita Galli e convido você para assistir o Bom para Todos. De segunda a sexta, a gente acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo, junto com a análise do nosso time de comentaristas. Enfim, o Pacto do Silêncio foi rompido. É uma trama, é uma articulação. Ele que atacou o sistema de urnas eletrônicas. Nem os partidos mais à esquerda. Agronegócio, neopentecostais. Qual é a dificuldade de investigação? Informação quente de qualidade para você. Bom para Todos, de segunda a sexta às 15 horas, aqui na TVT. Você veja, né, que o tema nosso de discutir as empresas públicas já está aparecendo plenamente nas próprias potencialidades e no perfil dos compromissos que a Petrobras, uma empresa pública, né, que tem participação de acionistas privados, mas tem o controle do governo, né, está desenvolvendo. E, na época, antes da intervenção do golpe, existia uma indústria naval florescente, né? Existia a história do componente nacional também. Né? Quer dizer, essas coisas serão retomadas, nós vamos investir na formação ou na reestruturação desses setores que eram fornecedores, subsidiários. Como é que fica a rede de distribuição dos postos? Você tem ideia sobre isso? Bem, Silvio, sempre é bom trazer à memória alguns dados, porque tem uma mentira que contam, né? E ela foi contada várias vezes, se tornou verdade para algumas pessoas. De que o PT quebrou a Petrobras, de que o PT quebrou o Brasil. E aqui só dá um dado para poder entrar nesses dois temas que você colocou, da indústria naval e da comercialização e distribuição de derivado. Na indústria naval, em 2003, quando o presidente Lula assumiu, nós tínhamos algo em torno de 2.000 trabalhadores e trabalhadoras atuando na indústria naval brasileira. O que era a indústria naval brasileira à época? Eram 2 estaleiros que estavam ativos e um que estava inativo. Todos 3 ainda aqui no Rio de Janeiro, 2003. A gente passa pelo governo Lula 1, Lula 2, chega no Dilma 1, e ali por volta de 2014, nós temos um pico na geração de emprego direto
na indústria naval brasileira que gerou mais de 82 mil postos de trabalho. Mais de 82 mil trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, mais 80 mil desde 2003, estavam atuando na indústria naval, que deixou de ter apenas 2 estaleiros ativos e 1 hibernado, para nós termos 12 estaleiros operando, funcionando aqui no Brasil, construindo grandes embarcações como navios, sondas, como grandes plataformas, foram feitas aqui por trabalhadores e trabalhadoras daqui do nosso país. Então, tivemos isso nos governos do PT. Interessante que, imediatamente após a Lava Jato, Silvio, nós temos aí a destruição da engenharia nacional brasileira, grandes empresas como a Odebrecht, a OAS foram quebradas, literalmente. A indústria naval, da mesma maneira. Nós temos, então, um gráfico que nos mostra o despencar dessa geração de emprego e de encomendas que eram feitas aqui no país. Com o governo Temer e Bolsonaro, então, piora mais ainda. As grandes encomendas que foram feitas pela Petrobras, nessa época, nesses 2 governos, principalmente no governo Bolsonaro, que se dizia patriota, mas não era patriota coisa nenhuma, ele fez 15 encomendas de grandes FPSOs, grandes plataformas para a Petrobras, aonde os estaleiros brasileiros, não. Foram feitas essas encomendas na China, no Japão, Singapura, Coreia do Sul, gerando mais de 1.500.000 postos de trabalho fora do Brasil. Um absurdo que foi feito. Então, de fato, o que nós hoje estamos cobrando, e já foi sinalizado, inclusive, pelo presidente Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, pelo presidente Sérgio Bassi, presidente da Transpetro, é de que nós teremos uma reocupação desses 12 estaleiros aqui no país, com a construção de navios, que são 25 que estão sendo aí sinalizados pela Transpetro, com a construção de módulos para plataformas da Petrobras e também com o descomissionamento, ou seja, a desmontagem de plataformas que hoje estão na costa brasileira e que precisam ser desmontadas porque já chegaram ao fim da sua vida útil e o IBAMA exige que elas sejam removidas ali do oceano para que aquela condição natural anterior ela seja retomada. Então, haverá, sim, Silvio, a necessidade de reutilização desses estaleiros. Para isso é necessário termos um programa de requalificação dos trabalhadores e trabalhadoras que hoje, em vez de estar atuando na indústria naval, estão trabalhando na informalidade, estão trabalhando nos aplicativos de forma muito precarizada. Então, teremos uma oportunidade, sim, de retomada desse processo de geração de emprego e renda, através da indústria naval brasileira. É um tema central, por sinal, que está quente nesse momento. E segundo, com relação ao mercado de comercialização e distribuição de derivados, como você bem citou, tivemos a Petrobras Distribuidora privatizada. Hoje é o Grupo Vibra, né? Que utiliza, por sinal, essa marca aqui, ó, da Petrobras, que pagaram por 10 anos para usar essa marca. Então, o cidadão, a cidadã nem sabe que a Petrobras não tem 1% das ações dessa nova empresa chamada Vibra. O governo Bolsonaro vendeu tudo que a Petrobras tinha na distribuição e comercialização de derivados. O que nós temos cobrado, Silvio, como movimento sindical, cumprindo o nosso papel, é que a Petrobras ela volte para a comercialização e distribuição. Se ela vai recomprar as ações da Vibra, se ela vai criar uma nova empresa, não importa, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que ela vai ter que voltar a utilizar a sua marca para ter esse contato direto com o trabalhador e a trabalhadora. E nesse movimento, obviamente, nós temos trabalhadores e trabalhadoras que foram demitidos nesse processo de privatização da BR Distribuidora, que podem sim ser recontratados, utilizar essa mão de obra qualificada para que tenhamos a Petrobras de novo atendendo diretamente o cidadão, a cidadã, ali na ponta, né? No posto de gasolina, na distribuição de gás de cozinha, que a Petrobras tinha Liquigás, também foi privatizada. Então, há sim uma necessidade de retomada. Isso vem sendo sinalizado, ainda não sabemos a forma que será esse processo, mas isso está, por sinal, no programa de governo do presidente Lula, no capítulo de energia que nós ajudamos a construir. Muito bom. Comparativamente, a Petrobras chegou a ser a 6ª companhia de petróleo do mundo, né? No auge da sua produção. Assim. Como é que está hoje? O que você está vendo como perspectivas futuras? Silvio, a Petrobras ainda é uma grande empresa do setor de petróleo e gás.
é uma das 10 maiores produtoras de petróleo do mundo. A empresa já ultrapassou a marca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Uma grande produtora de petróleo. Então, ela ajuda, sim, a influenciar, né, o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Não faz parte da OPEP, mas é uma grande produtora. Também não é tão grande quanto a Saudi Aramco, né, a gigantesca da Arábia Saudita, como outras empresas petrolíferas. Mas está entre as 10. É uma grande empresa produtora de petróleo. O que ela precisa voltar a se tornar, e o governo do presidente Lula lá atrás e da presidenta Dilma também sinalizava isso, é de que a empresa ela estava caminhando para se tornar uma empresa de energia. Então, quando você cita esse dado, salvo engano, de 2011, inclusive quando o companheiro Zé Sérgio Gabrielli recebe o prêmio de maior CEO das empresas de energia do mundo. Então, essa era a Petrobras, e essa é a Petrobras que precisa voltar a ser, óbvio, com novos desafios, mas ela precisa fazer esse processo de transição, utilizando a riqueza que o petróleo proporciona, para ela observar o seu futuro daqui a 30, 40, 50, 100 anos. Lembrando que ela está completando 70 anos, agora, dia 3 de outubro de 2023. Então, para que ela tenha mais 70 anos, e possa completar 140 anos daqui a 70 anos, ela precisa observar essas mudanças que ocorrem. Agora, é óbvio que para que essas mudanças ocorram, o petróleo, que ainda é uma grande fonte energética, na matriz energética mundial, o petróleo e o gás ainda são fundamentais. Haverá um processo de queda devido aos pactos globais em defesa do meio ambiente e por conta da mudança climática? Sim, haverá uma queda. Mas mesmo com essa queda, a Petrobras ela precisa observar que o pré-sal, por exemplo, ele tem uma pegada de carbono menor, devido à sua alta produtividade, como nós falamos, devido à tecnologia que a Petrobras utiliza de captação de CO2 dentro das grandes plataformas que nós temos no pré-sal. Isso vai ser fundamental para essa transição, mas sempre utilizando a potencialidade do petróleo para ela avançar, para eólica, solar, hidrogênio verde, combustíveis verdes, biocombustíveis. Então, a Petrobras tem esse potencial, até porque, Silvio, ela está no Brasil. E o Brasil é incomparável com qualquer país do mundo com relação à sua matriz energética, que, como dissemos, tem 48% de energias renováveis limpas e pode avançar ainda mais se tiver uma empresa forte como a Petrobras, estatal brasileira, controlada pelo Estado brasileiro, para fazer investimentos frutuosos a partir da riqueza do petróleo, em vez de dar dinheiro para acionista via dividendos. A Petrobras também teve um papel fundamental no estímulo da cultura, né? Das artes, com aquele fundo social e tal. Aliás, fundo social é outra coisa, eu queria tratar dos dois. Quer dizer, a primeira questão é, a Petrobras vai voltar a patrocinar a cultura, no sentido de financiar projetos da sociedade civil, iniciativas que vêm dos bairros, da periferia, dos jovens que não têm recursos, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão também é relacionada a isso. Havia um fundo social que captava recursos da Petrobras para financiar saúde, educação. Como é que os petroleiros veem essa situação? Estão pleiteando que isso volte? Como é que é? Bem, Silvio, como nós citamos, nós participamos, inclusive aqui, eu estou na sede da FUP nesse momento, né? Participamos aqui, ainda na campanha do presidente, da construção do programa de governo. E aqui estavam 6 partidos que faziam parte daquela aliança que estava crescendo à época. E as nossas propostas, todas elas foram aprovadas. E dentre elas, nós tocamos nesses 2 temas que você trouxe agora. Nós falamos sobre a necessidade da Petrobras ela voltar a fazer investimentos sociais, culturais, educacionais, ambientais. E, felizmente, já nesse ano, tivemos um grande edital que foi anunciado, onde houve a inscrição de mais de 400 projetos, e desses, salvo engano, 38 projetos foram selecionados, num investimento feito de mais de 450 milhões de reais, justamente para projetos socioambientais.
E aqui, publicamente, Silvio, quero parabenizar o companheiro Zé Maria Rangel, que hoje é o gerente executivo de responsabilidade social, que capitaneou esse processo. Ou seja, é a Petrobras voltando a fazer esses investimentos que vão diretamente à população brasileira. E aqui não somente o companheiro Zé Maria, mas também o companheiro Nery, a companheira Vânia, que fazem parte da comunicação institucional, que vislumbram também isso. A Petrobras, ela retomar aquele processo onde nós tínhamos, Silvio, incentivo, por exemplo, ao cinema, ao teatro, à música popular brasileira, no sentido amplo da sua palavra. Então, a Petrobras está voltando a fazer isso. É importante destacar, porque já está acontecendo e a tendência é que haja mais. Mas, além disso, como você bem colocou, nós precisamos de uma política de Estado que seja ainda maior do que isso, do que esses investimentos que nós estamos falando. E nós tínhamos isso. O Fundo Social Soberano, criado em 2010 como modelo de partilha, quando o pré-sal foi descoberto. Em 2009, ali tivemos a primeira produção. Em 2010, felizmente, já tivemos o modelo de partilha sendo criado com a iniciativa, uma transição, né, do governo Lula para o governo da presidenta Dilma. Então, aquele tripé, ou seja, aqueles 3 pilares centrais do modelo de partilha, que era a operação exclusiva da Petrobras, conteúdo nacional, que nós falamos aqui agora há pouco, e Fundo Social Soberano, os 3, Silvio, eles foram destruídos. O governo Temer, com ainda o Zé Serra, à época, ex-senador, né, José Serra de São Paulo, PSDB, tucano famoso, ele ajudou a quebrar o primeiro pilar, que era a operação única, exclusiva da Petrobras, que ajudava, obviamente, no controle da produção e do maior óleo-lucro do pré-sal para a União, para a PPSA, que é da União, 100% estatal. Mudaram o conteúdo nacional, reduziram o conteúdo nacional de, em média, 65%, na fase de desenvolvimento, para 30%, em alguns casos, 18%. Por isso que você não tem quase nada sendo construído aqui no Brasil. E, por fim, infelizmente, até o Fundo Social Soberano, esses entreguistas mudaram. Porque esses recursos que estavam carimbados para a saúde e educação, era o quê? Era 50% dos royalties do pré-sal. Olha só, 50% dos royalties do pré-sal, eles eram destinados para esse fundo. Desses, 25% iam para a saúde, 75% iam para a educação. Por sinal, o PNE, o Plano Nacional de Educação, só será colocado em prática de fato com esse fundo. Quebraram isso. Sabe o que fizeram? Pegaram esse dinheiro todo, entregaram na mão dos prefeitos e do governador, FPM e FPE. E aí, meu irmão, a farra do boi está feita. Sem carimbo nenhum, o cara faz o que quiser com esse dinheiro. Então, isso precisa ser revisto. Isso é revisto, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, a partir do Congresso Nacional Brasileiro. Então, essa reformulação ela vai precisar ser feita para que o petróleo, principalmente o pré-sal, que é responsável por 78% da produção nacional, ele seja bem utilizado aqui no Brasil e seja, como dizia e diz ainda a nossa presidenta Dilma, o passaporte para o futuro. Mas só será dessa forma, precisamos que haja essas mudanças. Muito bem. Nós vamos fazer de novo um pequeno intervalo, esse é o último, e depois eu vou pedir que nos conte quais são os movimentos, as mobilizações que estão previstas para esses próximos dias, porque a conversa está muito boa, mas o tempo está acabando. Então vamos ao intervalo e depois você tem a palavra. Olá, eu estou aqui para convidar você para assistir e participar do Papo com Zé Trajano de segunda a sexta-feira ao vivo. Eu falo um pouco de tudo: política, cultura, economia, cinema e, é claro, de esportes e de boa música. É aqui, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Papo com Zé Trajano, de segunda a sexta às 6:30 da tarde, aqui na TVT. Jornalismo com foco na democracia, nos direitos humanos e no cotidiano do trabalhador brasileiro.
Seu jornal, de segunda a sexta, às 7 da noite. Reportagens, entrevistas, prestação de serviço. Nas ruas, abrimos espaço para as principais demandas do cidadão, dos movimentos sociais e populares. Toda essa diversidade você encontra aqui, no Seu Jornal. Seu jornal, de segunda a sexta, às 7 da noite, aqui na TVT. Então, David, o que é que a FUP está armando para os próximos dias, hein? Conta pra gente. Bem, Silvio, como nós colocamos, estamos chegando a uma data muito importante, que é o 3 de outubro. Data em que a Petrobras ela completa 70 anos. De uma história muito linda, por sinal. Uma história também de luta e resistência. Se não fosse a luta da categoria petroleira, da classe trabalhadora, da sociedade brasileira em defesa dessa empresa, ela já teria sido privatizada desde a década de 90, que é quando esses abutres, citando aqui o nosso grande companheiro Emiliano José, essas aves de rapina, que era um termo também usado pelo Getúlio Vargas, estavam aqui rondando para tentar fisgar, pegar a nossa Petrobras. Então, ela foi defendida por muito tempo. Então, 70 anos da Petrobras, 3 de outubro, se tornou uma data, Silvio, para além da comemoração do aniversário, da criação dessa grande empresa brasileira. Se tornou uma data nos últimos anos para a defesa da soberania nacional, da soberania alimentar, soberania energética, para a defesa, como você bem colocou também, do petróleo, da energia, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a moradia. Então, se tornou uma data em que os movimentos sociais e o movimento sindical brasileiro vão às ruas, para nós estarmos também apresentando a nossa pauta da Petrobras que nós queremos. E não vai ser diferente nesse ano de 2023, dia 3 de outubro. Cumprindo o nosso papel, um papel que o próprio presidente Lula tem nos cobrado, os movimentos sociais, o movimento sindical, irão às ruas no dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, lá em Araucária, no Paraná, Canoas, no Rio Grande do Sul, para nós estarmos apresentando essa pauta da Petrobras para o Brasil, que ajude nessa defesa da soberania nacional no sentido mais amplo da sua palavra. Então é importante que as pessoas que estão aqui nos acompanhando possam estar conosco. No dia 3 de outubro, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai estar concentrando a partir das 15 horas, ali em frente à sede da Eletrobras, que foi privatizada, que estamos lutando pela reestatização dela, 15 horas na sede da Eletrobras, ali na Rua da Quitanda, aqui no Rio de Janeiro. Seguiremos encaminhada até a Candelária, onde 16 horas já haverá ali uma outra concentração, com servidores públicos, tanto federais, estaduais, municipais, e depois seguiremos encaminhada ali pela Avenida Rio Branco, aqui pela Avenida Rio Branco, Avenida Chile, onde encerraremos esse grande ato público, popular, participativo, em frente à sede da Petrobras, sede histórica, Silvio, que está fechada, que o governo Bolsonaro fechou, não abriu, sucateou, e que precisa ser reformada e reaberta. Então, será um grande ato popular, onde estaremos nas ruas, como dissemos, no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Canoas, Araucária, para dizer que a Petrobras ela é do Brasil. Então, quem tiver nessas cidades, por favor, nos acompanhe, participe, divulgue, porque estaremos participando dessa grande, não somente comemoração pela história de luta e resistência da Petrobras, mas também em defesa da soberania nacional. Eu quero agradecer muito ao David Bacelar, coordenador-geral da FUP, por essa esclarecedora entrevista que ajudou a compreender um pouco e a animar a gente, né, com as perspectivas que estão aí sendo apresentadas. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.